Olá, pessoal! Gente, a nossa história de hoje é realmente triste, é de fazer chorar. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já se sentiu magoado por alguém que você ama? Alguém já te decepcionou? A nossa história de hoje vai nos contar sobre uma relação emocionante. Havia um homem de 38 anos que se chamava Guilherme. Guilherme tinha enormes cicatrizes no rosto. Suas cicatrizes eram tão salientes que deformavam todo o seu rosto. Em qualquer ambiente social que ele entrava, as pessoas ficavam chocadas com a sua aparência. Além disso, Guilherme era paraplégico, andava numa cadeira de rodas. Guilherme era pai de Rodolfo, um garoto de 14 anos. O jovem Rodolfo morria de vergonha que as pessoas vissem o rosto mutilado do seu pai. Ele não convidava seus amigos para frequentar a sua casa. O menino cresceu tentando esconder o seu pai. Rodolfo sentia inveja dos seus colegas, cujos pais dirigiam carros, praticavam esportes, participavam das reuniões da escola, iam ao cinema com eles. Certa vez, Rodolfo contraiu uma forte gripe e faltou à aula. Nesse dia, justamente nesse dia, o professor pediu para que os alunos fizessem um trabalho em grupo e que deveria ser entregue no dia posterior. Era uma luta contra o relógio. O grupo de Rodolfo, preocupado com a urgência do trabalho, apareceu de supetão na casa dele. Era a primeira vez que os amigos iam até a casa de Rodolfo e estavam ansiosos para conhecer o pai de Rodolfo. Ele sempre contava que seu pai era um homem muito viajado, por isso que não poderia ir aos jogos de futebol, que era um grande advogado, que tinha um carro mais luxuoso, mas de tão ocupado, ele não podia estar presente na vida de Rodolfo. Eles pensaram que seria uma boa oportunidade para conhecer o famoso seu Guilherme. Então tocaram a campainha e a mãe de Rodolfo os recebeu com muita alegria, pois sempre falava para o filho convidar os seus amigos para visitá-los, mas ele nunca os convidava. Em seguida, foi chamar Rodolfo, que estava em seu quarto. De repente, apareceu o senhor Guilherme numa cadeira de rodas. Ao olhar para o rosto dele, os alunos receberam um choque. Quem seria aquele homem, pensaram. Logo em seguida, apareceu Rodolfo, que ficou abalado ao ver que seus colegas estavam com os olhos vidrados no rosto de seu pai. Ele, que sempre mentiu a respeito do seu pai por vergonha daquele homem todo deformado, não conseguiria mais mentir. Sentiu um medo misturado com vergonha, até que seu Guilherme chamou. Vem, filho. Seus amigos vieram te visitar. Nossa, aí que os amigos de Rodolfo se espantaram. Então, esse é o pai de Rodolfo? Eles pensaram. Apesar de assustados, seus colegas perceberam a doçura de um homem mutilado pela vida. Eles sorriam para tentar deixar Rodolfo mais à vontade, mas ele ficou mais abalado ainda. Queria fugir da sala, mas não era possível. O drama era inevitável. Rodolfo estava tão acostumado em ver os defeitos exteriores do seu pai que nunca o enxergaria como uma pessoa sociável e cativante. Seus preconceitos bloqueavam sua inteligência e impediam-no de ver a beleza escondida atrás das cicatrizes do seu pai. Para não deixar Rodolfo mais constrangido, ninguém falou nada. E enquanto faziam o trabalho, os alunos tiveram algumas dúvidas. Resolveram pedir ajuda para o senhor Guilherme, que prontamente os atendeu e os surpreendeu com sua fantástica cultura. Ele lia mais de um livro por semana e, após terminar o trabalho, os colegas de Rodolfo gostaram tanto do seu pai que continuaram fazendo perguntas a ele. De repente, alguém fez a pergunta fatal. Por que o senhor está numa cadeira de rodas? Como surgiram essas cicatrizes? Rodolfo ficou vermelho. Guilherme e sua esposa guardavam um segredo a esse respeito. Sabiam que um dia teriam que contar a verdade para Rodolfo. E percebiam que ele tinha vergonha do pai, embora fosse um bom jovem. Mas nunca haviam entrado em detalhes sobre o acidente. Esperaram que ele crescesse e, ultimamente, os pais comentavam que já poderiam revelar o segredo ao seu filho, mas não haviam decidido o momento certo. Diante da pergunta feita por um dos amigos, os pais de Rodolfo se entreolharam. A mãe movimentou a cabeça e fez um sinal para o senhor Guilherme, estimulando-o a contar um dos mais importantes capítulos da sua história. Os olhos do pai se encheram de lágrimas. A mãe pediu para que todos sentassem em círculo na sala. Eles respiraram fundo e, sobre olhares curiosos, o senhor Guilherme disse: Meu filho, quando você tinha 10 meses de idade, fomos passear no Hotel Fazenda.
O hotel era lindo, todo feito de madeira. Eu e sua mãe fomos fazer uma longa caminhada e deixamos a babá cuidando de você. De repente, vimos ao longe labaredas de fogo na direção do hotel. Apressadamente fomos ao local e vimos o hotel em chamas. Eu estava angustiado. O fogo havia se alastrado rapidamente. Procuramos você, mas não achamos. Ao ver a babá sozinha, entramos em desespero, pânico total. Ela o havia abandonado para ir à piscina e teve medo de entrar no hotel para resgatá-lo diante do fogo. O tumulto era grande. As estruturas ameaçavam desabar. E desesperado, eu tentei entrar no hotel. Algumas pessoas me seguravam, dizendo que era loucura e pediam que eu esperasse os bombeiros que em breve estariam chegando. E fitando Rodolfo, seu pai acrescentou: Sua vida era mais importante que a minha. Poderia morrer, mas lutaria por você. Rodolfo começou a chorar diante dessa dramática história desconhecida. Guilherme continuou. O calor era insuportável e comecei a tossir muito em meio à fumaça e ao fogo. E depois de cruzar por destroços, fogo e fumaça, eu felizmente o alcancei. Você chorava muito. Eu te peguei no colo, te protegendo e saí do quarto o mais rápido que pude. Quando estava para sair do hotel, tropecei num objeto no meio do caminho. Felizmente, os bombeiros já haviam chegado e resgataram você. Mas antes que me socorressem, uma viga central desabou sobre as minhas costas, fraturando a minha coluna. Com a queda, o meu rosto tocou em brasas vivas e se queimou. Nesse momento, o Sr. Guilherme parou a história para enxugar suas lágrimas e, em soluço, ele disse com poesia e profundidade: Essas cicatrizes que espantam as pessoas é o sinal do intenso amor que eu sinto por você, meu filho. Rodolfo, que havia derramado algumas lágrimas, começou a chorar. Se antes sentia vergonha do rosto deformado do seu pai, agora estava sentindo vergonha do seu egoísmo. Em prantos, perguntou: Por que vocês não me contaram essa história antes? E seu pai respondeu: Eu e sua mãe resolvemos não lhe contar a verdadeira história, para que você nunca achasse que por sua causa eu sou um paralítico e deformado. Queríamos que você vivesse a vida intensamente e sem traumas. Tinha medo que você não voasse alto, por ter pena de mim. Não queria que a sua história fosse amarrada nas minhas limitações e nos meus sofrimentos. E se eu errei, meu filho, me perdoe. Fiz o que fiz porque eu amo você. Rodolfo não parava de chorar. Recordou todas as vezes que tentava esconder seu pai dos seus amigos. Ele tinha vergonha das cicatrizes que simplesmente não conhecia. Ele entendeu que tinha sido injusto e superficial e desprezou o maior de todos os heróis. Profundamente comovido e arrependido, Rodolfo saiu de um filho comum para ser um filho brilhante. Olhou nos olhos do seu pai como se lhe visse a alma e disse: Papai, eu é que peço perdão. Eu não o conhecia, mas agora meus olhos o veem. Eu tinha vergonha de você, mas agora vejo que por detrás dessas cicatrizes há um herói que me amou intensamente e lutou por mim com tudo o que tinha. Os seus colegas também não contiveram as lágrimas. Olharam para suas vidas e, num momento de reflexão, descobriram que conheciam pouco seus próprios pais. Em seguida, Rodolfo abraçou seu pai como nunca o havia abraçado. Raramente um abraço foi tão comovente. Depois desse gesto, o jovem Rodolfo fez outro gesto que seu pai jamais imaginou que ele fizesse. Beijou as suas cicatrizes, uma a uma. O pai sabia que o filho desprezava os seus defeitos, mas tinha esperanças de que um dia ele retornaria. De fato, as imperfeições da face do pai, que causavam aversão, tornaram-se fonte mais excelente de orgulho para o filho. Desse modo, tornaram-se grandes amigos e escreveram uma nova história. E essa história comovente nos traz lições grandiosas. E vocês? Conhecem o por detrás do comportamento do seu pai, da sua mãe ou das pessoas que cuidam de vocês? Conhecem as noites de insônia que eles tiveram por sua causa? Conhecem os sofrimentos e as batalhas que eles tiveram que enfrentar? Você já parou para pensar na história deles? Ou será que só sabe julgar, reclamar, responder e até ter vergonha deles? A grande maioria dos filhos vive por décadas com seus pais e conhece seus hábitos, suas manias, suas falhas, suas broncas, enfim, suas reações ou cicatrizes externas, mas não conhece o interior, o coração emocional, os textos mais importantes da história deles.
Infelizmente, muitos filhos só conseguirão valorizar seus pais no dia em que eles fecharem os olhos para a vida. Alguns só entenderão que perderam tempo na relação com eles, que os deveriam ter conhecido, amado, curtido mais no dia em que os perderem. É importante que possamos pensar que bons filhos conhecem o comportamento visível dos pais. Filhos brilhantes vão além. Conhecem suas lutas interiores, seus sonhos, suas lágrimas, os dias mais tristes e mais alegres de suas vidas. Bons filhos respeitam seus pais. Filhos brilhantes os compreendem e os admiram. Filhos brilhantes são como garimpeiros que procuram ouro no subsolo da história dos seus pais. Por isso, são capazes de lhes perguntar: quem vocês são? O que lhes motiva a vida? Quais são seus sonhos, suas preocupações? Quais foram as suas batalhas e preocupações que tiveram por mim e nunca me contaram? Quais foram as lágrimas que choraram por mim e nunca se expressaram? Os fracos usam a força, mas os fortes usam a inteligência. Filhos brilhantes usam a inteligência para conhecer o interior dos seus pais e construir excelentes relações sociais com eles. Sabem que seus pais e suas mães não são perfeitos, mas apesar de suas falhas, aprendem a enxergar o tesouro por detrás das suas cicatrizes, ansiedades, dificuldades e erros. Filhos brilhantes também reconhecem suas imperfeições e, por reconhecê-las, descobrem que só uma pessoa imperfeita tem o que aprender. Por isso, aprendem a enxergar com os olhos do coração e, por enxergar a vida nesse patamar, eles veem o invisível, o essencial, aquilo que a imagem não revela. São esses filhos que saem do rol dos comuns e fazem a diferença. Eles não esperam a felicidade vir, eles a constroem. Eles reclamam pouco e agradecem mais, criticam menos e elogiam mais. Sabem que a vida é um grande livro, que pouco ensina para quem não sabe ler. Bem, pessoal, eu espero que vocês estejam aprendendo as importantes lições da vida. E lembre-se sempre, é importante aprender a pensar e a fazer da sua vida uma verdadeira escola de inteligência. Tchau!